Olá pessoal, me chamo Éricles, sou professor de matemática da escola, tá? Então seja bem-vindo à nossa aula de matemática, tá? Lembrando que essas aulas são simultâneas, tanto para o turno da manhã quanto para o turno da tarde, beleza? Pessoal, essa semana nós já damos início a um novo capítulo, tá? Capítulo 5, polígonos, beleza? Então, capítulo passado, tá? Capítulo 4, nós comentamos um pouco de ângulos, né? Nós vimos os ângulos opostos pelo vértice, né? Ângulo formado por retas paralelas e um transversal, né? Então nós vimos aí um pouco sobre ângulos, tá? Já nesse capítulo 5, nós já vamos trabalhar com polígonos, tá? Em algumas situações você vai ter que lembrar um pouquinho do capítulo passado, tá? Mas bem pouca coisa, tá? Então a aula de hoje vai ser uma aula bem tranquila. Esse capítulo em si não é um capítulo tão complexo, tem algumas situações ali e tal, mas que a gente consegue levar tranquilamente, tá? Mas a aula de hoje vai ser bem tranquila mesmo, tá? Mais aquela introdução de polígono, tal, o que é um polígono, partes do polígono, elementos do polígono, né? Então, isso é uma aula bem tranquilinha, tá? Então, mais definição mesmo. Então, vamos lá. Capítulo 5, polígonos, tá? Primeira coisa é definir polígono. O que é um polígono? Será que, matematicamente, qualquer figura geométrica é um polígono? Será que, por exemplo, um círculo é um polígono? Será que uma figura qualquer que você vê é um polígono? Será que polígono é qualquer tipo de figura? Não, tá, pessoal? Polígono não é todo tipo de figura. Para você ter um polígono, você precisa seguir alguns critérios, tá? Algumas regras para você ter de fato um polígono, para aquela figura ser um polígono. Uma das regras é a seguinte, ó: toda figura fechada. Então, a primeira obrigação de um polígono é ser uma figura fechada, tá? Tem que ser uma figura que esteja completamente fechada, tá? Onde essa figura ela é formada apenas exclusivamente por retas, tá? Então, além dessa figura ser fechada, ela tem que ser formada obrigatoriamente por retas, tá? Então, o som aqui do vídeo está bem alto, né? Então nós já temos aí duas definições, tá? Para você ter um polígono, primeiro, tem que ser formado apenas por retas, e segundo, tem que ser fechada, ou primeiro e segundo, tá? Tem que ser fechada e tem que ser formada apenas por retas. Então, se você observa que a figura ela é aberta, ela não fecha, tá? Por completo, então você já não tem um polígono. Se você observa que essa figura não é formada por retas, ou se em algum momento não é reta, curva ou faz algum outro tipo de formato, tá? Que não seja uma reta, também já deixa de ser um polígono, tá? E por último, né, eu costumo dizer que são 3 regras: tem que ser fechada, tem que ser formadas por retas, e essas retas, pessoal, esses segmentos de retas jamais podem se cruzar, tá? Esses segmentos eles jamais podem se cruzar. Nunca esse segmento de reta se cruza. Então, se você vê um polígono, entre aspas, um polígono, tá? Onde as retas desse polígono se interceptam, se tocam, se cruzam mesmo, significa que aquela figura que você achava que é um polígono não é, porque não pode se cruzar. Então, basicamente, eu tenho 3 regras para a existência de um polígono. Primeira regra: tem que ser fechada, a figura tem que ser fechada. Segunda regra: tem que ser formada apenas, exclusivamente por retas. E terceira regra: essas retas não podem se cruzar. Creio eu, pessoal, se não me falta memória, essa definição a gente já viu lá no sexto ano, né? Eu acho que a gente viu polígono no sexto ano, mas é bem tranquilo. Então aqui, pessoal, eu tenho alguns exemplos, tá? De figuras, tá? Só que algumas delas são polígonos e outras não são. Então é isso que eu quero que você me diga. O que é polígono e o que é que não é, tá? Então vamos lá. Figura A. Figura A é um quadrado, né? Aparentemente é um quadrado. É um polígono, tá? Porque se você observar, ó, tá fechada, é formada só por reta e essas retas não se cruzam. Figura B. Pessoal, figura B. Figura B é um polígono. É formado só por retas, é fechado e não se cruza. Figura C é polígono. Se você observar, não importa o formato, tá? Não importa. Se for fechado, se formado só por retas e se as retas não se interceptarem, é polígono, tá? Já na figura D, ó, se você observar,
houve uma interceptação aqui, né? Ó. Houve uma interceptação. Se não tivesse esse tracinho aqui, talvez não seria, né? Mas houve aqui uma interceptação, então isso aqui já não é polígono, tá? Item E é polígono, item F é polígono, item G, pessoal. Será que essa figura aqui é um polígono? E aí? Não é um polígono. Por quê? Vamos lá. Primeiro, é fechado, beleza. Só que não é formada exclusivamente por retas. Não é reta, tem uma curva ali. Então isso não é polígono, tá? Lembrando, se infringir uma das 3 regras, já deixa de ser polígono, tá? Figura G. Figura G, desculpa, figura H, você também tem uma região aí, né, ó, meio que circular. Então isso aí também já deixa de ser polígono, tá? Figura I, na figura I você tem aí duas retas que estão se interceptando aqui. Duas retas estão se interceptando, estão se cruzando aqui. Então lembrando, né, tem que ser fechada, tem que ser formada só por retas e não pode se interceptar. E nesse caso aqui, essas retas, ó, elas estão se cruzando bem aqui. Então isso já também deixa de ser polígono, ok? Polígono convexo, tá? Existem dois tipos de polígonos. Existem os polígonos convexos e os polígonos côncavos, tá? Polígono convexo e o polígono côncavo. O que é o polígono convexo? É bem interessante isso aqui, ó. O polígono é convexo se o segmento que une dois pontos internos quaisquer estiver inteiramente contido dentro desse polígono. Ou seja, quando que o polígono vai ser dito convexo? Se você conseguir formar um segmento de reta que olha aqui, que começa dentro da figura e termina dentro da figura, e em nenhum momento essa reta sai da figura, essa figura, esse polígono é chamado de convexo. O professor entende, foi nada. De novo, se você faz uma reta que começa dentro da figura e termina dentro, e em nenhum momento essa reta sai da figura, é porque é convexo. Professor, é impossível eu começar dentro, terminar dentro e sair. Não, pessoal, é extremamente possível. É o côncavo, tá? A gente daqui a pouco vai ver o côncavo, aí você vai ver como dá assim, tá? Então, o polígono convexo, a reta que começa dentro, olha aqui, ó, começa dentro, termina dentro, ela nunca sai. Você não consegue. Você pode criar uma reta que começa aqui e termina aqui. Pode começar aqui e termina aqui. Pode começar aqui e termina aqui, não sei. Mas toda reta que você inicia na figura dentro e termina dentro, essa reta não sai. Se ela não sair, independente de como você vai abordar essa reta, esse polígono vai ser convexo. Beleza? Já o polígono côncavo está aqui, ó. Polígono côncavo, existe sempre pelo menos dois dos seus pontos que, unidos, formam um segmento de reta que não está contido inteiramente no polígono. Ou seja, você criou, olha aqui, esquece essa reta, tá? Primeiro, isso é um polígono? Vamos ver. É fechado? Sim. Só tem reta? Sim. Está se cruzando? Não. Beleza, polígono. Agora, por que isso aqui é um polígono côncavo? Tá vendo aqui, ó? Essa bolinha que significa que começou. Então, começou dentro, terminou dentro, mas em algum momento essa reta saiu da figura. Então, se você tem um polígono, né? Onde você inicia dentro. Pessoal, mas eu posso começar aqui. Opa! Eu posso começar aqui e terminar aqui. Beleza, pessoal, eu sei. Que nem aqui também, né? Eu posso começar dentro e terminar dentro. Mas você tem que pensar, existe algum momento, existe a possibilidade desse segmento sair? Se sim, porque ele é côncavo, tá? Eu sei que vai ter algum momento aí você consegue fazer com que termine dentro e termine dentro. Eu sei. Que comece dentro e termine dentro, desculpa. Eu sei. Mas você tem que pensar, será que em algum momento, será que existe a possibilidade de eu iniciar uma reta que começa dentro, termina dentro e sai? Se existe essa possibilidade, é porque esse polígono é côncavo, tá? Então aqui você tem outro exemplo de polígono côncavo, aqui você tem outro exemplo de polígono côncavo, aqui você tem outro exemplo. A gente não precisa fazer essa reta, tá? Só de olhar para um polígono côncavo, se você entender como é que funciona, você consegue determinar se ele é côncavo ou ele é convexo, tá? Então só de olhar você vai perceber, tá? Então, côncavo, melhor, convexo, inicia dentro, termina dentro e a reta não sai da figura. Côncavo, inicia dentro, termina dentro e em algum momento esse segmento de reta ele sai da figura, tá? Côncavo, o segmento de reta ele sai da figura. Convexo não, inicia dentro,
termina dentro, mas o segmento o côncavo, né? Inicia dentro, termina dentro, o segmento sai. Convexo inicia dentro, termina dentro e o segmento não sai, ok? Lado e vértice. Então, bem simples, tá? O que é o lado? Primeiro, o vértice, tá? O que é o vértice? O vértice é a união de dois lados, né? De duas retas, tá? Vamos dizer assim. O lado vai ser, o vértice vai ser a junção de duas retas, tá? Seria as quinas. Geralmente, tá? Geralmente nós utilizamos letras maiúsculas para representar os vértices, tá? Então aqui eu tenho o vértice A, vértice B. O vértice, pessoal, nada mais é do que as quinas, tá? As quinazinhas, as pontas, tá? Então aqui eu tenho um vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5 vértices, tá? Esses são os vértices. Vértices A, B, C, D e E. E quem são os lados? Os lados, você vai pegar a junção de dois vértices. Por exemplo, quando você quer representar esse lado, você diz assim, ó, lado AB e uma barra em cima. Pode ser BA, mas geralmente nós colocamos em ordem alfabética, tá? Então aqui, ó, quando eu quero representar esse lado, quem é esse lado? É o lado DE ou ED. Não tem problema, tá? Como eu disse, geralmente nós colocamos em ordem alfabética. Nesse caso aqui, é o lado AE. Nesse caso, o lado CD. Nesse caso, o lado BC. Então, quando você quer representar um lado, você coloca o valor dos seus dois vértices, né, que estão dividindo esse lado, né, que estão estando em contato com esse lado, os dois vértices, e uma barra em cima, que é para representar que aquilo ali é um lado. Beleza? Outra curiosidade, tá? É exatamente a mesma quantidade de vértices de um polígono é a quantidade de lados. Então, se eu digo que o polígono ele tem 35 vértices, significa que ele tem 35 lados também, tá? A mesma quantidade de vértices é a quantidade de lados. E por fim, tá? Hoje vai ser bem isso mesmo, tá? Bem tranquilo. Nomenclatura dos polígonos. Como é que eu nomeio os polígonos, tá? Os polígonos têm nome, tá? Como é que eu nomeio os polígonos? A nomenclatura dos polígonos ela é dada de acordo com a quantidade de lados, tá? Ou de vértices, lembrando que é a mesma coisa, tá? A mesma quantidade de lados é a quantidade de vértices. Então, dependendo do número de lados do polígono, ele vai ter um nome próprio, tá? Então, o nome ele é dado de acordo com os lados. Então, aqui eu tenho uma tabelinha. Se você quiser parar o vídeo, bater um print aí no celular e anotar, seria perfeito, tá? Do polígono, né? De 3, né? Do 1 não existe, do 2 também. De 3 lados até 20 lados, tá? Então, esses você tem que saber, tá? Do polígono de 3 lados até o polígono de 20 lados, você tem que saber, né? Então, vamos lá. Ó. Polígono de um lado não existe, tá? Até porque um lado seria só uma reta, né? E você precisa fazer o quê? Com que a figura feche. Olha, lembra das regras. Tem que ser fechada, tem que ser formada só por reta e não pode se interceptar. Então, se você só tem um lado, você não tem uma figura fechada, só tem uma reta. Então, é impossível. Também não pode dois lados, porque se você traçar uma reta e outra, você não consegue fechar. Para você fechar uma figura, você precisa de no mínimo 3 lados. Então essa é a explicação por que o menor polígono é o triângulo. Por que não existe polígono de 2 lados? Porque uma figura com dois lados, você não consegue fechar, a não ser que seja uma reta, um círculo, né? Que já não é polígono, né? Então, apenas com retas, meu amigo, se você conseguir formar, você não existe, tá? É impossível acontecer. Não dá para você pegar só retas e fechar com 2 lados. Você precisa de, no mínimo, 3 lados, tá? Então, 3 lados eu tenho triângulo, 4 lados. 4 lados, muita gente fala quadrado. Cuidado, pessoal, não é quadrado. Quadrado é um tipo de quadrilátero. Então, o nome do polígono de 4 lados é quadrilátero, tá? Quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Então, esses daí você já deve saber de cor, né? Tem um decágono, dodecágono, tá? O de 20 também, ele geralmente cai bastante, tá? 20 lados é o
icosságono, tá? Icosságono. Não vou ler todos porque não tem sentido, né? Todo mundo já sabe ler aí, tá? Então, esses polígonos vocês têm que saber. Principalmente do 3 ao 12 e o 20. Por que não o 13, o 14, nem o 15, nem o 16, nem até o 19? Tem. Mas geralmente, tem que saber, tá? Mas geralmente em questões eles não caem. Cai mesmo do 3 ao 12 e o 20. Porque o 20 ali, não sei porque a galera gosta bastante dele, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente já inicia as continhas, tá? Soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, número de diagonais. Aí a gente entra no conteúdo do oitavo, porque esse aqui é conteúdo de sexto, né? Até tudo que eu falei aqui é coisa de sexto ano. Na próxima aula a gente começa um negócio legal, beleza? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!